Deixa eu aqui trazer uma palavrinha breve aqui para os irmãos. Irmãos, é sabido de todos nós que em muitos lugares ainda não foi liberado para as igrejas, para os templos voltarem os seus cultos normais. E com isso nós sabemos que tem muitos irmãos que não estão podendo congregar, né? Não estão podendo ir ao templo cultuar a Deus. Os irmãos sabem que quando nós aceitamos a fé, aceitamos a Jesus, quando nós entregamos nossas vidas a Deus, quando a gente teve um encontro real com Deus, os irmãos se lembram que Deus ateou uma chama viva em nosso coração, a chama da fé, da esperança, aquela chama que nos impulsionava a estar perto de Deus em oração, orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Aquela chama, meus amados irmãos, que nos impulsionava a orar. Quanto mais a gente orava, mais a gente queria orar. Eu creio que você se lembra disso. Aquela chama que nos levava aos cultos todos os dias. Aquela chama que nos fazia sentir o prazer em estar na presença de Deus. Aquela chama, inclusive, que nos levava, que nos dava prazer em obedecer a palavra de Deus. A gente amava os cultos, principalmente os cultos de ensinamento. A gente queria aprender, a gente queria aprofundar, a gente queria aprender cada dia mais de Deus. Pois é, irmãos, esta chama não pode apagar em nossas vidas. Principalmente agora que cremos que estamos nos últimos tempos. Estamos vivendo tempos difíceis. E quanto mais os tempos se passam, mais aproxima a volta do Senhor Jesus. Então, esta chama não pode apagar em nossos corações. Devemos lutar com todas as nossas forças para que esta chama nunca venha se apagar em nossa vida. Eu disse que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador da nossa alma, o próprio Deus acendeu em nosso coração esta chama, este fervor. A Bíblia diz no livro de Levítico, capítulo de número 6, no versículo de número 13, o próprio Deus vai ordenar ao sacerdote dizendo: a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ou seja, Deus estava dando uma ordem: olha, não deixa a chama apagar no altar. Todos os dias tem que ter fogo. No capítulo de número 9, versículo 24, ainda de Levítico, a Bíblia vai dizer que o povo de Deus estava, a congregação, o povo estava congregado, estava reunido. Os sacerdotes com o povo, se humilhando perante Deus. Observa que um fogo partiu do Senhor. Um fogo partiu da presença gloriosa de Deus, vindo sobre o altar. No capítulo de número 18 de 1 Reis, o profeta Elias, ele reparou o altar. Depois que ele consertou o altar, ele orou. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu. Fogo veio do céu sobre o altar. A Bíblia Sagrada também vai falar, queridos irmãos, em Provérbio, capítulo 26, versículo 20, que sem lenha o fogo se apaga. Para concluir, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. A Bíblia diz que veio do céu um som veemente, impetuoso, ou com ímpeto, encheu os discípulos, o povo de Deus que estava reunido ali no cenáculo. A Bíblia diz que foram vistos por ele línguas repartidas como que de fogo. O próprio Deus, outra vez, ateia fogo no coração dos discípulos. Com isso, estou tentando dizer que quem acende o fogo é Deus. Deus acende o fervor. O fervor, a chama, o fogo espiritual, a chama do Espírito Santo, ele parte de Deus para os nossos corações. Agora, redobre a sua atenção. Deus acende o fogo.
Mas voltando para Levítico, capítulo 6, verso 12, Deus vai ordenar ao sacerdote dizendo: coloca lenha todos os dias pela manhã, para que haja fogo diariamente sobre o altar. Ou seja, Deus acende o fogo, mas deixou o sacerdote incumbido da responsabilidade de manter o fogo aceso. Repito, Deus acende o fogo, mas a responsabilidade de manter o fogo aceso é minha e sua, é nossa. A responsabilidade de manter a chama acesa é a igreja do Senhor. Deus acende o fogo, mas é você, nós, é que temos que manter o fogo aceso. Eu recito novamente Provérbios 26 e 20. Sem lenha, o fogo se apaga. Então, para que o fogo não venha apagar, para que a chama não venha apagar em nossa vida, nós precisamos colocar lenha todos os dias. O que a lenha representa? A lenha é o combustível para a persistência, para que o fogo venha a continuar aceso. E o que a lenha representa para nós? A lenha são práticas que temos que praticar diariamente em nossa vida, para que a chama continue acesa. Paulo, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 19, ele ensina dizendo: não extingais o Espírito. Ou seja, não extinguir significa não apagueis, não extingais, não deixeis a chama apagar. Queridos irmãos, repito, lute com todas as forças para que a chama do Espírito de Deus, a chama da presença de Deus, a chama da fé, da esperança, este fervor nunca venha se apagar na sua vida, ok? Eu poderia citar pelo menos 4 práticas que nós cristãos, deve praticar todos os dias. E são práticas que manterá a chama acesa. A primeira prática que eu quero passar para os irmãos é a prática da oração. Não deixe de orar. Repito, tem irmãos que não estão podendo ir aos cultos, mas em casa mesmo você pode orar. Eu falei no começo desta live que eu poderia estar orando sozinho aqui no meu quarto, mas a minha intenção de orar, transmitir oração, é para incentivar alguém a orar a Deus também, né? E assim a gente ora um pelos outros e Deus abençoa a todos. Então, mesmo não estando na igreja, você deve orar em casa. Tire alguns momentos durante o dia para orar a Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, orai sem cessar. Jesus nos deu exemplo também da oração. Devemos orar. Jesus falou: vigiais e orai, para que não entreis em tentação. Então, a oração é uma prática que devemos praticar diariamente, para que a chama não apague em nossa vida. Segunda prática, a prática da oração, ou melhor, a prática do jejum. Devemos jejuar. Através do jejum que consagremos a nossa vida a Deus. Através da oração e do jejum, que a nossa carne é amortecida e o nosso espírito fortalecido. Amém? É claro, meus irmãos, muitas pessoas têm problema de saúde e não podem jejuar. É claro que Deus entende, não é mesmo? Nem todas as pessoas podem jejuar, devido ao problema de saúde, né? Então você não pode jejuar, não pode fazer uma coisa que você não dá conta, para não se tornar um sacrifício de tolo, como diz a Bíblia, né? Mas se você que pode, você que tem saúde, você que tem condição, jejue. A Bíblia diz em Marcos capítulo 9, 29, as cartas de demônio de enfermidade não saem com coisa alguma, senão pela oração e pelo jejum. Pelo jejum, é com jejum que a gente vence a carne, é com jejum que a gente amortece os desejos carnais, a gente vence o mundo, vence a carne e vence Satanás. Terceira prática que devemos praticar diariamente é, aleluia, leitura da palavra de Deus. Amém?
devemos examiná-lo, a palavra do Senhor. A Bíblia diz em João 5,39, examinai a minha escritura, as minhas escrituras, cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus também falou quando foi tentado por Satanás em Mateus capítulo 4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus também, em vários locais, em vários lugares da Bíblia, Deus nos adverte a examinar a sua palavra. Ele diz, o meu povo erra por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a palavra de Deus, a leitura, o estudo da palavra deve ser praticado por nós diariamente. Amém? Então, espero que você esteja orando constantemente, jejuando, estudando a palavra de Deus. Última prática que devemos praticar é a congregação. Congregando mesmo, devemos congregar. Agora, é claro, no momento é só para quem pode, né, irmãos? Nem todos podem devido ao momento da quarentena, tá bom? Mas a prática da congregação é muito importante. E é bíblico. Livro de aos Hebreus, capítulo 10, 25. A Bíblia diz, não deixeis de congregar, como é costume de muitos. Então a própria Bíblia recomenda, não deixe de congregar. Não deixei as vossas congregações, principalmente que vede que vai se aproximando o dia do Senhor. Então, congregar é muito importante para a nossa vida espiritual. A igreja é um projeto de Jesus. É evidente que quando nós vamos à igreja, agora é claro, irmãos, não estou falando, tem irmãos que vai na igreja e não conversa com ninguém, não cumprimenta ninguém, ele não se interage. Congregar fala de interagir, fala de comunhão uns com os outros. Quando a gente vai na igreja, quando a gente congrega, Deus fala através de alguém, no louvor, na oração, na palavra. A gente vai na igreja e volta edificado para casa. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia ainda diz, bem-aventurados são aqueles que estão plantados na casa do Senhor. Na casa do Senhor, até as andorinhas, até os pardais se encontra ninho. Amém? Então, fica aí, meus irmãos, estas 4 práticas que devemos praticar. Quais são elas? Oração. Deixa eu começar de congregar. Primeira prática, congregar. Mas se você não pode congregar devido à pandemia, preste muita atenção. Diz que tem muitos lugares que as igrejas ainda estão fechadas e as recomendações são para ficar em casa. Então, mesmo em casa, ore ao Senhor. Não deixe de orar. Mesmo em casa, sem poder ir na igreja, jejue. Mesmo sem poder ir na igreja, congregar. Leia a Bíblia, estuda a palavra de Deus aí mesmo na sua casa e pode ter certeza que a pandemia vai passar, mas a chama do Espírito Santo vai continuar acesa no seu coração. Quando a pandemia passar, você vai estar muito mais forte do que antes no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, não deixe a chama do Espírito de Deus apagar na sua vida. Creia, Deus é contigo, vamos continuar na fé, vamos continuar perseverando, vamos continuar olhando para Cristo, olhando para o Senhor, não é mesmo? Aguardando dias melhores, porque Deus está conosco. Fique com Deus, forte abraço. A recomendação de Deus para nós é, não deixe a chama apagar.